Eu sou Ran. Recebam, bem-amados humanos, minhas saudações e minhas bênçãos. Como alguns dentre vocês já o sabem, eu sou o mestre do ar. Eu sou aquele que, desde mais de um ano, comunicou um certo número de chaves vibratórias e de consciência para permitir-lhes acessar a vibração do coração. Gostaria, se quiserem, trocar com vocês, agora, sobre o que é a vibração do coração e a vibração de luz. O ser humano fala muito do coração. O ser humano fala muito de luz. Falar do coração não é o coração. Falar da luz não é a luz. O coração não é uma ideia. O coração não é um conceito. O coração não é um comportamento. O coração, antes de tudo, é vibração percebida, é vibração sentida no peito. Do mesmo modo, a luz pode ser vista, a luz pode ser conceitualizada, a luz pode ser imaginada. A luz pode ser vista, de olhos abertos ou fechados e, no entanto, ela não é a luz. A luz, como o coração, é vibração. A vibração da luz é uma vibração que percorre o corpo e que amplifica os corpos sutis, desde o corpo etérico até os corpos os mais sutis. O ser humano é muito inclinado a colocar em palavras a luz e o coração, mas saibam que nem a luz, nem o coração são palavras e, antes de serem modificações da consciência mesmo de sua vida, são, antes de tudo, vibrações. Falar do coração, sem provar as vibrações, não é o coração. Dizer e afirmar estar na luz ou viver na luz, sem perceber a vibração, não é a verdade. Se a luz está em você, a luz vibra. Se o coração está em você, então, o coração vibra. Se o amor está em você, então, o coração vibra e a luz vibra. Todo outro amor é apenas uma abordagem do amor autêntico, do amor vibração. O ser humano chama de amor a atração. O ser humano chama de amor o desejo, a emoção. O ser humano chama de amor, concepção, até mesmo filosofia, até mesmo religião. E, no entanto, isso permanece no domínio dos conceitos, no domínio das palavras e no domínio da ilusão. Enquanto não há vibração, no que concerne ao coração, o amor é luz, não há verdade, há ilusão da luz, ilusão do coração e ilusão do amor. Obviamente, o ser humano, entre as primeiras palavras que aprende e repete, são as palavras eu te amo. E, bem frequentemente, atrás das palavras há outra coisa e sobretudo não há a vibração. Eu sei que vocês estão aqui no propósito de dimensões e de luz. A luz de seu mundo não é a luz da quinta dimensão. A luz de que falam os seres que tocaram ou penetraram o despertar não é a luz que vocês verem. Viver a luz, viver um estado de despertar, se acompanha de vibrações e se acompanha também de modificações da consciência habitual, para uma consciência mais unificada, mais aliviada, e mais em vibração. Eu te amo é a palavra que, depois de mamãe, é certamente a expressão a mais empregada na humanidade. No entanto, essas palavras estão frequentemente privadas de sua vibração. Frequentemente essas palavras estão privadas de sua luz, e ainda mais frequentemente, essas palavras estão privadas de coração. Amar é dar. Amar é se dar fazendo abstração de si. O ser humano ama por ele e não pelo outro, enquanto que amar é se dar ao outro e não se dar a si. Voltemos à noção de vibração. A vibração é algo percebido como um movimento mais ou menos regular, mais ou menos rápido e portanto como uma amplitude e uma frequência que lhe é própria. A vibração pode ser imóvel. Nesse momento, você não a percebe. Ela se torna perceptível quando se modifica, quando se amplifica ou se retarda em relação a seu estado revelado ou normal. Perceber, captar a vibração é portanto uma modificação da consciência vibral, revelada ou normal. Esta vibração pode se amplificar ou diminuir, retardar-se ou acelerar-se, localizar-se em um ponto ou uma zona, ou estar difusa no conjunto do corpo. Então, a questão primordial que deve se colocar a vocês, em seu caminho evolutivo, particularmente nesses tempos e nesses momentos, é a capacidade de seu corpo de perceber a variação da amplitude e a variação de frequência da vibração.
Qual é o movimento gerado em vocês, de maneira geral, ou de maneira local? A vibração que se amplifica e cuja frequência se acelera participa inegavelmente da extensão de sua consciência. Somente a luz, somente o amor é capaz de desencadear isso. Obviamente, na descrição que eu faço, não falamos de máquinas, não falamos de tecnologia, mas sim da vibração emitida por uma consciência, seja ela desse plano ou de outros planos. Se a vibração se atrasa, se a amplitude diminui, se a frequência se atrasa, então, a consciência que emite esta vibração não participa da luz e do amor. Agora, eu disse que a luz vibral de sua dimensão não é senão um pálido reflexo da luz vibral da quinta dimensão. A luz é, antes de tudo, vibração. Quando a luz se conjuga ao amor, ela se torna fogo. Fogo do amor, fogo que crepita, no sentido próprio como no figurado, em suas lâmpadas, em seus chakras, mas também na totalidade do corpo. Em todas as tradições, e não somente na minha, os seres que viveram e realizaram o despertamento na transcendência descreveram, todos, sem exceção, o mesmo processo. Eu não falo unicamente de movimentos da consciência e da energia do canal mediano da coluna vertebral, chamado Sushumna. Eu não falo unicamente da descida, nas lâmpadas ou chakras, do Shakti ou Espírito Santo. Eu falo de um processo muito mais geral que vocês são chamados a viver hoje, se o aceitam. A vibração é a garantia da autenticidade da luz e da autenticidade do amor. O amor sem vibração não é amor. A luz sem vibração não é luz. O amor é a luz. Sem fogo do amor não é a luz e a vibração. A linguagem do humano é chamada a mudar. Sua linguagem é feita de palavras, de vibrações sonoras. Ela deve passar para a vibração da consciência, substituir a linguagem pelo verbo. O verbo é agente criador, o verbo é vibração, não somente vibração sonora, mas vibração da consciência. O amor e a luz verdadeiros participam da consciência e portanto da vibração. A linguagem das vibrações é uma linguagem cujo aprendizado é fácil. A qualidade e a quantidade da vibração determinam e condicionam a realidade e a verdade do que vocês percebem no amor e na luz. O trabalho da vibração e a percepção da vibração é a única fiança, é a única garantia da autenticidade do que vocês vivem ou do que vocês viverão. Bem além de sua reunião, aqui, nesse lugar, a Terra, o Sistema Solar, é submetido a vibrações novas, vibrações destinadas a criar em vocês, o coração e a luz. Esta vibração deve fazer, antes de tudo, ressoar sua consciência, a fim de abri-la e permitir-lhes captar e ressoar, com o fluido das vibrações vindas de outros lugares, de fora de seu sistema solar. Este afluxo de vibrações é destinado a permitir-lhes, se o desejam, viver uma outra oitava da criação. E viver uma outra oitava da criação não é uma escolha deliberada, mas é uma escolha da vibração de sua consciência. Somente a consciência que supera a esfera da personalidade, somente a consciência tendo acesso à radiação da presença, à radiação do eu sou o que eu sou, é capaz de despertar-lhes a esta vibração. A vibração que vem é amor e luz. Ela é amor e luz porque, quando vocês a captam, quando vocês ressoam com ela, vocês são capazes de perceber a rapidez e a amplitude percorrendo suas lâmpadas e seus corpos. Esta vibração nova é destinada a despertá-los. O despertar se faz pela vibração. O despertar se faz pela captação de sua consciência que se abre a esta vibração. As palavras podem enganar. Os humanos podem se enganar. Isso faz parte, assim como lhes disse, da experiência. Mas a vibração não pode se enganar. Ela é frequência, ela é intensidade, capaz ou não, segundo sua proximidade vibratória, de colocar em ressonância, em vocês, as portas adequadas. Além do som, existem vibrações trazidas por uma linguagem vibratória que não é uma linguagem de palavras, mas uma linguagem silábica, linguagem de vibrações, as vibrações tendo precedido e induzido criação.
Eu não falo da criação desta dimensão, mas da criação do conjunto de dimensões que pode se fazer de acordo como uma arquitetônica precisa, por um agenciamento preciso da vibração mãe. Vibrações silábicas que lhes foram entregues há alguns meses. Eu não voltarei a isso. Eu insisto, de modo efetivo e forte, nesta noção fundamental. Não pode haver alegria se você não tem esta vibração. Não pode haver unidade se você não descobre esta vibração. A vibração de que falo é a conjugação do coração e da luz ou do amor e da luz, por seu poder vibratório. A conjunção dos dois é chamado fogo do amor. O fogo do amor é uma vibração que nasce, geralmente, na parte alta do corpo, ao nível da cabeça ou do coração. As duas coroas brilhantes do coração e da cabeça se juntam então num abraço de duas rodas, de duas coroas, formando o símbolo do infinito e casando-se. A vibração se percebe e é percebida no coração e na cabeça. É esta vibração que leva sua consciência a se expandir e a tocar as esferas do indizível que, na tradição, chamamos samadhi. O samadhi é simplesmente a reconexão com a vibração do fogo do amor no coração e na cabeça. Existem 7 oitavas diferentes, por vezes sucessivas e por vezes não. Então, vocês estão aqui para aprender e viver, sobretudo, a linguagem da vibração. A vibração chamada fogo do amor é aquela a mais próxima de sua essência, de sua dimensão estelar ou de sua dimensão de luz autêntica. Vocês vão, por intermédio de sua consciência e por intermédio da vibração do cristal e das sílabas sagradas, penetrar a linguagem vibratória do fogo do amor. Eu disse, há agora 1 ano de seu tempo terrestre. Há apenas uma porta de saída desta ilusão e esta porta é o coração. Não o coração chantagem, não o coração palavras, não o coração ideia ou abstração, mas o coração vibração. Não há outras possibilidades além dessa. Os seres humanos viveram um certo número de etapas, desde numerosos anos, bem anteriores à intervenção dos arcanjos, em relação com a ativação, por toques sucessivos e por correntes sucessivas, na humanidade e na consciência, de vibrações cada vez mais altas e cada vez mais penetrantes em seus corpos e suas consciências. Esta pulsação, esta vibração, é hoje levada a um máximo pelo trabalho da humanidade, pelo trabalho de grandes entidades de luz, mas também porque a Terra e o Sistema Solar tiveram uma reunião específica com a luz, com a vibração, com o coração, com o amor e portanto com a luz autêntica. É isso que vocês prepararam, a Terra e todas as consciências, a viver o que vem. O fogo do amor é um fogo devorador, mas que não queima. O fogo do amor é uma vibração que se estende de maneira extremamente rápida desde o coração ou a cabeça ou nos dois, ao conjunto do corpo e que, sobretudo, se acompanha de um sentimento específico que está além de um sentimento humano normal, de um estado específico em relação com o ser, com a presença, a si mesmo e que é alegria. A alegria é vibração e expansão. Do mesmo modo que o coração é a porta de saída, a alegria é o motor. Você não pode sair da ilusão sem viver a alegria. Olhe as experiências vividas pelas consciências humanas, encarnadas em todas as tradições, em todas as religiões. Algumas almas consumiram-se no amor, pela alegria. A alegria de que falo, certamente, não é um prazer. A alegria de que falo não pode ser satisfeita porque ela não é uma busca, ela é um estado. O trabalho vibratório é o único que não pode induzi-lo a erro. Recorde-se, entretanto, que a vibração da luz, nesta dimensão, não é a vibração da luz da 5ª dimensão. A vibração em sua 3ª dimensão é calor. Vocês chamam magnetismo ou eletromagnetismo. A vibração da 5ª dimensão, a vibração da luz da 5ª dimensão, para ser mais preciso, é fogo do amor e, paradoxalmente, não é calor, mas formigamento e vibrações, é expansão, é ampliação da vibração. A vibração, vocês compreenderam, é o motor, mas também o elemento que vai lhes permitir, além de suas concepções, de suas ideias, além de sua compreensão mesmo, perceber e saber se a vibração é amor, luz, coração, ou se não é.
E vocês têm a capacidade inata de perceber, pela vibração, o que é certo e o que é falso, coisa que não poderiam jamais fazer observando ou ouvindo palavras ou um rosto. O aprendizado da linguagem vibratória é, hoje, essencial. Conhecer a vibração e suas manifestações dá acesso à certeza, à evidência do que é percebido e do que é sentido. A abordagem da vibração pode se fazer, assim como lhes dei, pela meditação sobre o coração, mas pode também realizar-se pela abordagem vibral direta desta onda de luz que vem para vocês. Alguns podem dizer como captá-la, como vivê-la, como senti-la. Bem, de início, aprendendo a ouvir a vibração, do mesmo modo como aprendem a ouvir, quando crianças, aquilo que lhes falam. Do mesmo modo, vocês devem ouvir a vibração. O ouvir da vibração não se fará senão a partir do momento em que o mental fizer silêncio sobre os outros polos de atividades de suas vidas, a partir do momento em que vocês estão realmente na escuta, com a única diferença que a escuta, aí, não se faz pelos ouvidos ou pelos olhos, mas no repouso e imobilidade do coração e na noção importante de acolher da vibração para desembocar, num segundo tempo, ao abandono na vibração. Inúmeros seres de luz lhes disseram que a luz era inteligente. Ela o é, muito mais do que jamais o será um cérebro humano. A inteligência da luz vibral é evidência porque sabe onde está o bem, ela sabe onde está a unidade. Para isso, o ser humano deve se ligar, colocar-se na escuta da vibração. Esta etapa é essencial na evolução de sua consciência, hoje, sobre esse mundo terrestre. A luz é inteligente e a vibração também, eis que a acompanha. Ela é mesmo o apoio. A inteligência da vibração pode transmutar, na consciência humana, muitas coisas. Se você olha a vida de alguns místicos que reencontraram esta vibração, vai-se a perceber que as necessidades fisiológicas mudam. A alegria se instalando, afasta certamente do ser que a vive o sofrimento, ela afasta o sofrimento porque não há mais lugar, na vibração, para o sofrimento, nem mesmo para a doença. A vibração é cura total. A vibração é o que deve se estabelecer em vocês. Para isso não há técnica complicada, aquela que dei, há um ano, meditação sobre o coração, incluída na rubrica Protocolos, era muito simples e foi seguida de efeitos para muitos seres humanos. Hoje isso é ainda mais simples, porque a intensidade da luz é mais importante que nunca. E a luz lhes pede, simplesmente, que a acolham, que se abandonem a ela a fim de deixá-la trabalhar e transformá-los. Então, é mais fácil, para o ser humano, realizar esse abandono, esse acolhimento da luz vibral, pela prática de exercícios. Não creiam, com isso, que os exercícios sejam indispensáveis, mas eles o são, de uma maneira particular, para seu mental. Há literalmente um reencaminhamento da vibração a fim de permitir-lhe evitar o mental, passando pela vibração silábica, passando pelos cristais, ou passando pelo que vocês chamam trabalhos energéticos de preparação à vibração. É isso que vocês realizam. O que quer dizer também que hoje, para o ser humano que queira encontrar a saída, qual é a saída? A saída não é absolutamente o fim. A saída é talvez um fim, aquele das ilusões. A reentrada na eternidade, na existência, não pode se fazer senão a esse preço. A perda de suas referências habituais não é uma perda definitiva, mas uma transcendência dessas referências. O olho da consciência que se abre à vibração desemboca na alegria e na compreensão do que inúmeros interventores chamaram a falsificação desse mundo e sua ilusão. Inúmeros modelos tradicionais disseram que esse mundo seria maia, ilusão. Mas, obviamente, quando o corpo sofre, difícil lhe dizer que é uma ilusão. Quando os problemas se acumulam, difícil de se dizer que são ilusão. Vocês não poderão convencer, jamais, seu mental, que isso é apenas uma ilusão porque isso é, para ele, a única realidade e a única verdade. Não existe senão para subentender isso e, fora disso, não existe, simplesmente. Então, a evolução de sua consciência na luz vibral, na luz e na vibração do amor, se acompanha da morte do mental.
A morte do mental não necessita de enterro, nem de desaparecimento. A morte do mental é simplesmente que a consciência quis descobriu a vibração vai doravante controlar, não no sentido de um controle mas, antes, no sentido de um revestimento, de uma sobreposição. A consciência vai então o sobrepor seu mental, ele não poderá mais ser seu mestre mas ele estará a seu serviço. Há portanto uma inversão e um basculamento de funções. O mais frequente, na vida do ser humano, é o mental que decide e os faz crer que é sua consciência e vocês acreditam. Mas o dia em que vocês descobrirem a consciência vibral, o mental não pode mais lhes mentir. Ele é sobreposto e recoberto pela consciência despertada. A consciência despertada é a única que aceitou acolher a vibração da luz, que se abandonou, que emergiu e ressurgiu renovada. Hoje, vocês penetram mundos de vibrações cada vez mais rápidas, se acompanhando de uma aceleração em seus modelos de vida, mas também modelos de vida da humanidade em seu conjunto. Vocês estão neste período que inúmeros textos chamaram tempos reduzidos, porque inúmeros fenômenos deveriam se desenrolar, mas também porque a consciência deveria ali se deslocar de maneira alargada, elástica e extensível. Neste período, as portas se abrem, inúmeras revelações têm lugar. Muitas coisas se revelam e lhes pedem para avançar, mudar, fazer morrer ou deixar morrer o que deve morrer, do que os prendiam, do que os impediam de serem livres, de serem soberanos. Tudo que os controlam os asfixiam. Vocês compreendem que com a luz e a expansão da consciência, nada há descontrolado. Há somente quis deixar agir, sem para tanto ficar inativo, porque deixar agir demanda, em si, um trabalho sobre si de abandono à ação da luz. Vocês chegaram agora a esta etapa. Vocês viverão, cada um a seu ritmo, em função de suas predisposições a aceitarem, em função de suas capacidades em elevar suas vibrações. Não pode aí haver derrogação ou suspensão. Assim como lhes foi dito, o relógio cósmico é muito preciso. Ele corresponde a movimentos, certamente com ajustamentos, mas movimentos de mecânica celestiais específicos em que as galáxias e os mundos e as dimensões interferem entre eles. Vocês também, interferir e se ajustar à onda da luz, à onda do amor. O órgão de ajustamento é o coração. Sua capacidade de amar sem palavras mas na vibração, sua capacidade de entrar em ressonância com as outras consciências presentes nesta terra, não unicamente os homens mas, certamente, a natureza e os outros reinos. Como se aperceberem, além da percepção da vibração, que vocês estão no bom caminho. Basta-lhes simplesmente olhar os momentos que vocês passam em seu dia, sentindo-se liberados, sentindo-se na alegria. E, se vocês olham seus dias passados, se esta proporção de alegria, se esta proporção de liberação, não aumenta, vocês virem as costas à luz. A vibração da luz é liberação, a vibração do amor está ligada ao fato de retirar todos os laços, todas as amarras. É importante compreender e aceitar que, se um medo surge, ele os contrai e ele não pode vir da vibração da luz. A contração é o oposto da alegria. A alegria é dilatação, a alegria é liberação. Quando vocês colocarem atos, quaisquer que sejam, quando afirmarem sua soberania, quando se decidem deixar tal coisa, tal ser ou tal região ou tal situação, isso deve colocá-los na alegria, não na satisfação de um desejo qualquer mas, bem mais, no estado de liberação e de abertura. A alegria é, hoje, algo que está à sua porta. A alegria de que lhes falo não é uma alegria consecutiva a uma recompensa, ela é consecutiva à sua liberação. Não é porque vocês deixam tal ou tal coisa que vocês estão na alegria, mas sim porque vocês se liberaram de suas cadeias. Se vocês fossem capazes de tomar o tempo necessário para colocarem e depositarem seus fardos, e olhá-los pelo que eles são, pesos que impedem sua leveza, então aceitariam muito mais facilmente se desfazerem desses fardos. A redução é o que permite a alegria. Cada vez mais seres humanos são chamados a viver e a vibrar esta alegria.
A partir do momento em que ela se anima em vocês, é cada vez mais fácil perceber o que vai no sentido da vibração, e que portanto os alivia, ou do que vai no sentido da ausência de vibração, e que portanto os torna pesados. O movimento de liberação concerne ao conjunto de consciências e o conjunto desse sistema solar. É-lhes necessário ir no sentido da liberação. Então, obviamente, o mental objetará que vocês são obrigados a prever, que vocês são obrigados a planificar, que vocês são obrigados a pensar no amanhã, mas tudo isso os afasta do instante, tudo isso os afasta do aqui e agora, da decisão certa, aquela que os alivia, aquela que os eleva. A vibração é certamente o elemento motor que deve lhes permitir ir para a alegria. Sem vibração não há alegria. Se a vibração aparece, há alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores de sua vida. Vocês podem ter vivido um drama familiar e provar, no entanto, esta alegria. Então, esta alegria virá apagar o peso e a tristeza ligados à perda. Vibrar e entrar na vibração é escapar aos condicionamentos, é escapar ao mental e a essas armadilhas, é entrar na liberdade, é entrar na liberação. Hoje, a luz os chama para esta liberação. Vocês querem responder ou querem persistir no peso? Não há, e haverá cada vez menos, meias medidas. O caminho do equilíbrio encontrar-se-á depois da ruptura de um equilíbrio que vocês atingiram, cada um à sua maneira, em sua vida. O novo equilíbrio se faz a uma oitava bem superior àquela que vocês conhecem, porque este equilíbrio não é função de ações e reações, de consequências da encarnação, mas, bem mais, um equilíbrio em relação com o estado bem específico. Este estado específico foi desenvolvido pelos arcanjos e corresponde ao que alguns dentre vocês começam a viver e a experimentar. A diferença entre a personalidade e a existência, a diferença entre a ilusão e a verdade, a diferença entre o peso e a leveza, a diferença entre a alegria e os pesos. Mas vocês devem escolher. A vibração vem a vocês para os fazer ressoar, e ativar em vocês a verdade da alegria. Aí está, por minhas palavras, mas também pela vibração, o que queria lhes dizer em preâmbulo ao que se anuncia para vocês, de maneira específica, neste espaço. Obviamente, o conjunto da humanidade se apronta para viver isso, alguns sem preparação alguma. A irrupção da luz em sua densidade será um fogo de artifício e um abrasamento. Para outros, isso será ou desagradável ou inexistente, porque não vivido. Vocês não têm que se prender ao outro. A melhor maneira de fazer aderir não é convencer, mas manifestar a verdade pela vibração. Estando em seu caminho, estando em ressonância com a luz vibral, vocês se tornarão as testemunhas da luz, tornar-se-ão os provadores da luz, os ancoradores da luz. Isso passa de palavras, isso passa de explicação. Há apenas que ser e irradiar. Compreendam bem que a época que vocês vivem é uma graça infinita. Bem-amados, se vocês têm perguntas em relação a esse processo, eu gostaria de tentar trazer um esclarecimento suplementar. Questão: o que significa sentir sobre seu coração como queimar, ao cruzar com uma pessoa? O coração que queima é a premissa da ativação do coração. Trata-se de um fogo devorador. O fogo do amor é a queimação do coração, aquela trazida pelos anjos escaldantes, chamados serafins, querubins, por vezes por Miguel, mas, também, simplesmente, por um outro ser humano. Questão: se a parada do mental é um preâmbulo à abertura do coração ou à vibração e se a vibração pode travar o mental, como os dois se articulam? O ser humano deve aprender a limitar o mental a fim de que a irrupção da luz em sua essência se faça. É o caso, também, em que o outro sentido é possível, não há regra absoluta. Hoje, tudo é experiência facilitando a irrupção da luz, quer isso passe pelo protocolo que lhes dei, a meditação sobre o coração, quer isso passe por um reencontro humano ou espiritual. A conjugação e ampliação dos fenômenos de vibração, tornando possível a ativação do fogo do coração, de diferentes modos. Não há regra absoluta, tudo é possível.
O importante é compreender que a vibração que percorre o coração como um fogo devorando é a ilustração perfeita da ativação da consciência vibral. Questão: no acesso ao corpo de estado de ser, o mental terá ainda um papel de transmissão do supramental? Se bem compreendi o que é perguntado, a resposta é não. O mental poderá apreender-se da experiência para tentar retranscrevê-la, mas, entretanto, isso não será a experiência. A experiência está ligada à vibração e não às palavras. Certamente, as palavras são portadoras de uma vibração, mas não são a vibração de que falo. Questão: podemos igualmente acessar a vibração na troca, com o coração, com um animal ou uma planta? Sim, de maneira indiscutível. Questão: é normal estar como golpeado pela energia. O reajustamento entre a vibração da personalidade e a vibração da existência, que é mais presente que antes pelo quase desaparecimento do que foi denominado franja de interferência, ou franja astral, pela influência mesmo das radiações cósmicas, a vibração da existência foi aproximada da vibração da personalidade. Isso pode ser vivido por algumas consciências como um sentimento de flutuação ou de se encontrar realmente entre dois mundos, entre o despertar e o sono, por exemplo, ou entre o sono e o despertar. A vibração da presença que desce para vocês ocasiona isso, sem apreensão. O mais frequente, no estado como de soltura com relação ao que é vivido. Isso participa, de uma maneira inegável, da realização, em vocês, da existência e da presença. A vibração e a radiação cósmicas que vocês percebem e sentem sobre a Terra podem se traduzir por períodos, por vezes importantes, de reajustamento, dando efetivamente como uma impressão de fadiga ou de peso, ligada, obviamente, ao efeito da vibração. Mas o que percebe isso é a consciência da personalidade. A consciência da existência se revela no momento oportuno, a partir do momento em que, para alguns seres, em que a consciência da personalidade não possa mais lutar contra a influência da vibração da luz. Então, alguns seres vivem reajustamentos importantes, dando, no mesmo dia, a impressão por vezes de estarem desconectados ou de estarem em um outro lugar mal definido. Ou, então, podem surgir, ao contrário, fases de exaltação intensa em relação com a penetração do fogo do amor. Cada consciência reage e vive diferentemente o processo, cada caminho é diferente e vocês estão cada um numa etapa diferente neste caminho. O importante, mesmo nesse estado específico de peso, é sentir a leveza. Há evidências, apesar da flutuação da consciência. Tocando uma vez a vibração da alegria e da luz autêntica, isso pode bastar para engrenar as transformações salutares, as mudanças salutares. O importante sendo este impulso inicial. É preciso deixar, depois, a inteligência da luz agir e interagir em vocês. É preciso deixá-la o tempo de se instalar, de tomar lugar e se espalhar-se. Ainda uma vez, cada um a seu ritmo, o importante sendo que, qualquer que seja o que é vivido no corpo e na consciência, é que em definitivo, se vocês olham hoje, isto é, de todo modo, muito melhor que ontem. Isso faz parte de ajustes na luz e reajustamentos entre a personalidade e a existência. A partir do momento em que vocês começam a se abandonar à inteligência da luz, as sombras presentes na personalidade se evacuam, tanto da esfera psicológica como da esfera fisiológica. A vibração da luz os engaja a ir para uma transformação essencial, para uma redução de seus pesos e de seus fardos, cargas. Obviamente, isso não se faz em um dia, mas procede por pequenos toques sucessivos até o dia em que ocorre o abrasamento da vibração, o fogo do amor. Nesse momento, sua vida e sua consciência terão definitivamente basculado. Não haverá mais retorno possível. Jamais. Questão: porque o que sentimos, na alegria ou na indisposição, é amplificado. A luz vibral que vem para vocês é expansão. Esta expansão é majoração da sensibilidade. É como se o que era pesado e escondido, se revela. Então, sim, tudo é amplificado, em um sentido como em outro. Tudo depende do sentido de reação.
É o que vocês observam vocês mesmos nos jogos da consciência da humanidade toda, nesse momento. As coisas podem ir muito rápido, os pequenos toques são sucedidos e sentimos bem que a humanidade, em sua totalidade, pode ir num sentido ou no outro, e muito rapidamente. Mas os dois sentidos, sejam eles o mais opostos possível, conduzirão, inevitavelmente, à instauração de uma nova dimensão e à instauração de um novo estado de consciência e de vida. Vocês têm, simplesmente, de acolher, ainda uma vez, de se banharem, o mais livremente possível, nesta onda de radiação. Nesse momento, descobrirão, extremamente rápido, que sua natureza essencial e fundamental de sua dimensão de semente de estrela, mesmo nesta personalidade, é a expressão da alegria e que não pode ser de outro modo. Não temos mais perguntas, nós agradecemos. Então, bem-amados mestres da luz, eu lhes proponho um instante de comunicação vibratória. Isso me permitirá lhes trazer minhas bênçãos e lhes desejar o melhor. Eu os abençoo. Comunhemos. Efusão de energia.